porta direita. Tipo assim, eu acho que a Laís tá trocando nós, tá ligado? Porque, tipo assim, ela tá agora só com o namorado dela, tá ligado? Só no telefone, só no WhatsApp. Só isso, entendeu? Eu falo assim, mas eu falo na cara dela. Eu sei, eu acho que tá ligado. É assim que os ocidentais veem esse povo. Todavia a realidade é diferente disso. Nota-se nas suas contribuições para a história, as quais veremos a seguir no Discovery Channel. Opa, nesse vídeo. A civilização árabe ou islâmica surgiu no Oriente Médio, porém apenas depois da Primeira Guerra Mundial é que os países árabes começaram a ganhar os contornos que possuem hoje. Bem, a partir do século VII tem início uma idade de grande expansão e aperfeiçoamento da língua árabe e da ampliação do conhecimento a partir do idioma. A partir disso passam a conhecer e traduzir obras dos filósofos gregos para o árabe, divulgando os conhecimentos adquiridos. Através dessas traduções os europeus redescobriram os filósofos da antiguidade. Neste momento, um grande processo de intercâmbios entre as diversas culturas passa a ocorrer. E os árabes foram não só os grandes propagadores, mas também os grandes catalisadores das transformações científicas que se seguiram. Devido aos desertos que cercam a Península Arábica, os primeiros da região viviam de forma nômade, intercalando sua vida entre desertos e oásis. Na área litorânea, por sua vez, foi onde se desenvolveram grandes centros urbanos, em função de um maior desenvolvimento da agricultura na região. Dentre essas cidades está a Meca. São comuns até hoje as visitas religiosas a Meca por motivos religiosos que movimentam todos os árabes para a cidade. Esse fato influenciou muito no desenvolvimento do povo, pois esse grande fluxo de turistas fez com que fosse criada uma classe de comerciantes. Porém haveria grandes mudanças após o aparecimento de Maomé. Maomé passou a pregar que sua religião tinha de ser seguida e justifica até mesmo com uma guerra santa. Assim os seguidores passaram a dominar territórios, se aproveitando da fraqueza de Bizâncio e dos persas. Os muçulmanos dominaram toda a Península Árabe. Nessas uniões de culturas foi-se desenvolvendo conhecimentos como matemática, descobrindo novos objetos como a bússola e levando plantações para essas áreas como a cana-de-açúcar. É importante que se lembre que após a morte de Maomé, os islãos se dividiram em dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os primeiros correspondem a 84% dos muçulmanos e acreditam apenas no profeta Maomé. Os segundos representam 16% dos muçulmanos e acreditam que Maomé teve um sucessor, Ali. Alguns pesquisadores consideram que a astrologia árabe foi uma extensão da tradição astrológica grega e que recebeu influências da astrologia hindu. São 12 divisões do zodíaco e é feita a análise astrológica pela hora e data de nascimento do indivíduo. Assim somos capazes de desenvolver todos os 12 signos em cada um dos setores da vida. Mas tomemos cuidado, não significa que 100 pessoas de câncer serão iguais, mas estruturalmente semelhantes. Foi desenvolvido 3 grandes centros de astronomia árabe. O primeiro foi na região de Bagdá. Já entre os árabes se verificava alguma inquietação com a questão de tirar a Terra do centro de rotação artificialmente introduzida por Ptolomeu. O segundo centro de investigação islâmico surgiu no Cairo. Para além do mapeamento do céu, o Cairo distinguiu-se pelo trabalho intelectual do maior físico óptico islâmico, Al-Hazen. O terceiro centro encontrava-se no sul da Espanha. Astrônomos como Arzaquel fizeram observações inéditas e desenvolveram métodos matemáticos de cálculo das trajetórias dos planetas que foram muito além dos métodos desenvolvidos pelos gregos e por Ptolomeu. Os astrônomos árabes arranjaram formas apropriadas de tabelar os dados astronômicos cuja estrutura ainda hoje se utiliza. Desenvolveram também a álgebra, fizeram avanços importantes na trigonometria esférica e criaram o sistema de notação numérica que chamamos hoje numeração árabe. Os dados recolhidos pela vigorosa astronomia árabe foram o suporte para as teorias elaboradas por muitos astrônomos medievais europeus, como por exemplo Copérnico e Tycho Brahe.
No Oriente a matemática atingia novas alturas dinâmicas. O diretor da Casa do Conhecimento em Bagdá era um persa chamado Mohammed al-Khwarizmi. Foi responsável por introduzir dois fundamentais conceitos matemáticos no Ocidente. Al-Khwarizmi reconheceu o incrível potencial que os numerais hindus tinham para revolucionar a matemática e a ciência. Seu trabalho explicava o poder desses números para acelerar os cálculos e fazê-los com eficácia. Foi tão influente que logo eles foram adotados como os números escolhidos entre os matemáticos do mundo islâmico. Na verdade, esses números agora são conhecidos no mundo como numerais arábicos. Esses números de 1 a 9 e o 0 são usados hoje em todo o mundo. Mas al-Khwarizmi criou toda uma nova linguagem matemática, a álgebra. Antes os indianos e os chineses consideravam problemas bastante específicos, mas al-Khwarizmi foi do específico para o generalizado. Ele desenvolveu maneiras sistemáticas de analisar problemas para que as soluções funcionassem com quaisquer números. Essa linguagem é usada por todo o mundo da matemática hoje. A grande descoberta de al-Khwarizmi veio quando ele aplicou a álgebra às equações de segundo grau. Foi a linguagem abstrata da álgebra de al-Khwarizmi que finalmente pôde expressar por que seu método sempre deu certo. Esse foi um grande salto conceitual e levou a uma fórmula que poderia ser usada para resolver qualquer equação de segundo grau envolvendo qualquer número. A partir de uma herança rica vinda dos tratados de Hipócrates e Galeno, a medicina árabe inovou em diferentes aspectos e transformou-se em uma medicina de alto nível, desenvolvida nos grandes centros da época. Foram exatamente por causa das grandes cidades que os árabes desenvolveram o conceito de hospital, ou seja, um lugar onde se reuniam especialistas empenhados no tratamento de doentes, na prática e no ensino da medicina. Houve também o desenvolvimento de instrumentos cirúrgicos e de técnicas cirúrgicas sofisticadas para a época. Há que se salientar que antes dos árabes as cirurgias eram feitas pelos barbeiros e a partir dos árabes, estas tornaram-se práticas desenvolvidas e ensinadas em escolas médicas. Dentre os grandes sábios médicos podemos citar Ibn Sina, conhecido também como Avicena, que elaborou um tratado de medicina chamado Cânone da Medicina. Uma obra monumental onde descreveu diversas patologias e seus possíveis tratamentos, tendo sido utilizada na prática e no ensino médico até o século XVIII. Dentre as doenças descritas por Avicena, podemos citar várias desordens centrais como a mania, alucinações, pesadelos, demência, epilepsia, derrame, paralisias, tremores e até mesmo distúrbios sexuais. Avicena descreveu diversas estruturas anatômicas, regiões do cérebro, cujos nomes são utilizados ainda hoje na neuroanatomia e neurofisiologia moderna. Ele foi o primeiro cientista a relacionar regiões do cérebro com funções específicas do organismo, o que até hoje continua sendo objeto de estudos na neurofisiologia e neurociência. Além disso, ele acreditava e frequentemente utilizava métodos psicológicos para tratar vários outros sábios filósofos e médicos como Ibn al-Nafis, que descreveu o que hoje é conhecida na anatomia como a pequena circulação que trata da circulação venosa em artérias pulmonares antes da sua oxigenação pelo coração. No estudo, elaboração e compilação de medicamentos, destacou-se o sábio Ibn al-Baitar, que descreveu mais de 1.400 medicamentos, dentre os quais pelos menos os árabes também produziram conhecimentos importantes para o bem-estar do indivíduo, como conhecimento sobre a higiene e a nutrição e principalmente sobre a descrição de processos mentais e psicológicos. Avicena e al-Razi defendiam a utilização de métodos psicológicos para o tratamento de doenças e pode-se dizer que são precursores também dos estudos em psicologia. De fato, foram os árabes os primeiros a descreverem a psicologia experimental, as desordens do sistema nervoso central, as desordens do sono e as da memória.
Pode-se dizer que, juntamente com as técnicas de neurocirurgia desenvolvidas por A.L. Zaravi, todos estes conhecimentos podem ser considerados os precursores de uma das ciências mais interessantes e desenvolvidas da nossa época, a neurociência. Grandes conhecimentos de anatomia e fisiológicos foram adquiridos, entre os quais anatomia e fisiologia da mulher, do desenvolvimento fetal e da gravidez. Grandes desenvolvimentos na área médica foram possíveis nesta época e muitas doenças como a varíola, a asma e a alergia foram descritas e tratadas. Nestes locais também se desenvolveram as farmácias, onde se reuniam os agentes terapêuticos diversos. Devidos aos avanços na pesquisa química e na busca do elixir terapêutico, os árabes tornam-se responsáveis pela descrição de grandes farmacopeias, coleção de elementos detalhadamente descritos quanto ao seu aspecto, obtenção e uso terapêutico. Os avanços na química também permitiram não só o tratamento das doenças, mas também os preparados químicos na busca do equilíbrio e do bem-estar. Aos árabes devemos muito da nossa ciência atual e um lugar de destaque deve ser reservado a este conhecimento. A arte islâmica evoluiu a partir de inúmeras fontes, como as romanas, as paleocristas ou bizantinas, que se inseriu em sua primeira arquitetura, a arte persa sassânida e os estilos do centro da Ásia, incorporados por meio das incursões turcas e mongóis. A arte chinesa constituiu um ingrediente essencial da pintura, da cerâmica e das artes têxteis. O estuque, o tijolo e o azulejo eram utilizados como fundamentos decorativos nos edifícios islâmicos. Os painéis murais eram adornados com motivos decorativos de laçaria geométrica sobre azulejos. As gelousias de madeira talhada, muitas vezes com incrustações de marfim, também proporcionaram um suporte para a decoração arquitetônica no mundo islâmico. A Mesquita de Solimão, o Magnífico, foi construída em Istambul em 1550. Sinan, o arquiteto, baseou-se nas igrejas bizantinas e, em particular, em Santa Sofia. A cúpula central está cercada por semicúpulas. Os 4 estreitos minaretes com balcões são característicos do estilo arquitetônico das últimas mesquitas islâmicas. Os tapetes islâmicos mais antigos de que se tem notícia foram fabricados em Cômia, Turquia, no século XIV. Esses tapetes, em tons de azul, verde e vermelho, seguem um esquema baseado em formas naturais, com uma beirada contendo inscrições. Durante o domínio dos mamelucos, os tapetes tinham padrões geométricos em tons de azul pálido, vermelho e amarelo. A influência árabe na Europa se deu por meio das conquistas na Península Ibérica e do contato com os cristãos que se aventuraram em busca da Terra Santa, através das cruzadas. Após 8 séculos de presença moura no continente europeu, especificamente na Península Ibérica, o provável aconteceu, as culturas muçulmana e europeia, cristã fundiram-se parcialmente e por consequente, fomentou o intercâmbio cultural, científico. Os europeus tiveram os primeiros contatos com o cientificismo maometano, matemática, astronomia, alquimia, engenharia, arquitetura, agricultura e medicina. Na agricultura, projetos ingênuos outrora, abandonados para a cultura organizada e irrigada, encontrados em manuscritos e tratados romanos de autoria de Varrão e Columela, foram revitalizados e aperfeiçoados pelos árabes, promovendo a autossuficiência, sendo que o excedente abasteceria outras comunidades desprovidas de solo afável para a prática da agricultura. Os alquimistas, precursores dos químicos atuais, evidenciaram a descoberta de várias substâncias como o álcool etílico, a amônia, o ácido nítrico e tantas outras substâncias farmacêuticas. A medicina apresentava contornos das práticas atuais, compêndios da época comprovam descrições médicas perfeitamente aplicáveis aos dias de hoje. As contribuições do iluminismo islâmico permearam o avanço científico da Idade Moderna e podem ser observados hoje. A matemática com a introdução do número zero possibilitou os cálculos com números inteiros, c.
A mecânica celeste possibilitou a invenção do astrolábio e o primeiro esboço aplicável à gravidade. A linguística contribuiu com mais de 600 vocábulos, incorporados às línguas europeias, em especial as ibéricas. Enfim, poderíamos apontar para várias áreas impulsionadas pelos muçulmanos. Talvez o êxito do islamismo esteja na interpretação do divino, a possibilidade de explorar os recursos naturais e aproveitar as benesses oferecidas. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, falou, é nóis, mano.